Boa noite, igreja. Você que está em casa, você que está aqui trabalhando, servindo na casa do Senhor, seja bem-vindo. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Eu estou aqui hoje, eu já sou um milagre de Deus. Há 10 meses atrás, dia 31 de julho, o Senhor me acordou nas madrugadas e me deu uma palavra. E falou ao meu coração que essa palavra não era para aquele tempo, mas para o tempo de hoje. Então eu tinha certeza que eu não ia morrer de Covid. Eu estaria viva aqui para pregar essa palavra para você. E hoje é uma noite de cura. Uma noite onde os rios de Deus fluirão deste lugar. Os rios de Deus fluirão para gerar cura no mundo que está doente. Um povo que se desviou da vontade de Deus. Um povo que se afastou, mas nós temos que aprender uma coisa. Independente de um prédio, nós precisamos ser cristãos 24 horas. Eu tinha certeza que eu ia estar aqui, mas com dificuldades. Saí do culto aqui domingo, me deu uma alergia que cobriu todo o meu corpo. Hoje eu estou aqui disfarçada de ovelha salpicada. Todo o meu corpo está salpicado, porque me deu uma alergia muito forte. Mas ontem à noite, a minha discípula enviou uma mensagem para mim, falando, olha, o Senhor me levou para guerrear, me mandou ir para o quarto orar, e você pode ficar tranquila que o Senhor vai te curar, amanhã você não terá mais nada. Mas ela errou o horário, ela falou assim, olha, no horário da sua célula você vai estar sarada. E a minha célula é exatamente 3 horas. E eu adiei a minha célula para amanhã, mas quando foi 3 horas, o Senhor me trouxe à memória aquilo que ela tinha falado ao meu coração. Eu comecei a sentir a cura no meu corpo, 3 horas da tarde. Então, assim, eu recebi o milagre de Deus, 3 horas da tarde. O meu corpo está totalmente curado. Eu estava me coçando com uma escova de silicone para não gerar ferida no meu corpo. Isso é o meu corpo inteirinho estava coberto com essa alergia. As meninas estavam até preocupadas, mas o Senhor me curou totalmente. Então, eu tenho a convicção do que Deus fará na vida de muitas pessoas nesta noite. Então, que você que está ouvindo essa mensagem, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com muitas pessoas que você sabe que precisa de uma cura. Seja no seu físico, seja no seu psicológico. Que os rios de Deus fluirão desse altar para levar cura. Porque o Espírito Santo de Deus não existe distância. Mas eu quero fazer uma oração nesta noite, antes de começar essa palavra, eu quero colocar a vida do Heitor, o filho da Elisete. Porque eu senti na minha pele o desespero que essa criança sente, porque ele tem alergia. E eu quero também orar pela pastora Sandra, são 2 orações que o Senhor ministrou ao meu coração para que eu orasse, para que houvesse cura na vida dessas pessoas, amém? Me ajude nessa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida do Heitor, Pai, diante de Ti, porque eu sei o quanto essa criança tem sofrido com essa alergia, Pai. Que o Senhor, que os Teus rios agora, ó Pai, passe sobre esta criança, gerando cura em todo o seu físico, em nome de Jesus. Que toda alergia do corpo dele seja removida agora, pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro. E creio, Pai, que o Senhor está curando essa criança, porque ele veio à minha memória. Porque eu já vi o estado que essa criança ficou com o seu corpo cheio de feridas. E eu sei que o Senhor pode curar. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos.
Coloco também a vida da pastora Sandra, ó Pai, diante do Senhor. Que toda sequela que ficou do Covid no corpo dela seja removida agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que ela seja totalmente curada no seu físico. Em nome de Jesus Cristo eu oro, ó Pai, creio e já te agradeço. Assim como o Senhor fez um milagre instantâneo na minha vida, ó Deus, o milagre da cura. Ó Pai, que o Senhor faça na vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Que seus joelhos sejam agora, ó Deus, alinhados em nome de Jesus Cristo. Assim como ela falou que ela estava, ó Deus, com dificuldade na coordenação motora, nós repreendemos todo o mal, todo resquício do Covid, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaramos a cura plena sobre a sua vida, sobre todo o seu corpo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dia 31 de julho do ano de 2020, o ano passado, o Senhor me acordou nas madrugadas e me deu essa palavra. E Ele veio falando assim ao meu coração: rios de água viva fluirão do nosso interior, mas como essas águas fluirão do interior de vocês se vocês não bebem da fonte? Aquele que tem sede, vem a mim e busca. Então, e o Senhor continuou falando a respeito das águas. E eu quero orar, eu quero ler com você agora Ezequiel 47. Eu já ouvi essa mensagem várias vezes, várias ministrações, mas Deus me mostrou algo diferente quando Ele me deu essa palavra, que diz assim: depois disto, Ezequiel 47, 1, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corria as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E me dava pelos lombos. Mediu mais 1000 côvados. E era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se devia passar a nado, pelo qual se não podia passar. Eu já ouvi essa passagem várias vezes. E essa música também nós já cantamos, eu já vi Deus curar pessoas que mergulhavam nesse rio, que as águas estavam no tornozelo, que as águas estavam no lombo, né? E a gente aqui, nós ouvimos muitas pregações do mergulhar nesse rio, mas Deus me mostrou um outro lado dessa passagem, que é o lado das ribanceiras. É nós estarmos plantados do lado do rio, aonde as nossas raízes são alimentadas por essas águas que fluem do altar de Deus. E aí, quando nós vemos isso, e aqui ele diz, olha, no início, você vê que esse homem, ele levou ele a passar a primeira, a segunda e a terceira vez. Quando nós evangelizamos, nós ficamos evangelizando as pessoas, ganhar, discipular e consolidar, né? Na hora de enviar, as pessoas empacam, não é? Ninguém quer sair de perto do seu discipulador, ninguém quer deixar a sua célula, e nós precisamos crescer. Nós estamos num tempo de crescimento e nós precisamos crescer, né? Eu vejo que nós estamos... Uma das coisas que eu sempre orei na minha vida era ver uma igreja movida pela oração, porque nós sempre falamos, nós precisamos, a Bíblia diz, andar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e Deus acrescentará à igreja aqueles que irão se salvar. Mas se nós só temos
andamos na doutrina dos apóstolos, não andamos na comunhão e no partir do pão, mas nós não temos unidade na oração, nós não chegamos em lugar nenhum. Então, chegou um tempo de Deus na nossa vida verdadeiramente. Uma igreja que ora unida e permanece unida, alcança unida, frutifica unida, tem tudo em comum, porque Deus é esse. As pessoas que Deus vai acrescentar à igreja não é por mim nem por você, é pelo Espírito Santo de Deus. É por estas águas que fluem do trono de Deus para as nossas vidas, para que a gente se alimente e alimente aqueles que Deus vai nos dar. Porque se nós discipularmos pessoas naquilo que nós achamos, nós não estamos fazendo grandes coisas, mas quando nós discipulamos pessoas pela palavra de Deus, nós vemos resultado. Então, aqui, quando o Senhor me mostrou isso aqui, você vê que esse homem, ele levou Ezequiel nesses 3 degraus, né? Primeiro, a água deu nos artelhos, depois deu no joelho e depois deu nos lombos. Mas ele andou mais 1000 e falou assim, viste essas águas? Né? Que diz aqui, né? No versículo 5, mediu outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se devia passar a nado, no rio do qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore. Né? E de outro lado, então me disse, estas águas saem para a região oriental, desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Isso é palavra de Deus. Você sabe por que nós não temos experimentado o melhor de Deus? Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. Muitas vezes nós queremos o mais fácil, nós queremos aquilo que é mais prático, nós queremos aquilo que não dá trabalho, nós queremos facilitar a vida, as coisas, né? Em vez de fazer conforme Deus manda. A gente vê que esse homem levou e só mostrou. Ele não disse, eu vou te levar mais longe. Ele disse, você viu isso? Levou ele de volta para a margem do rio. Aí ele diz que aqui ele viu as árvores plantadas, né, na beira do rio. Havia uma abundância de árvore de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental. E aonde essas águas passassem, tudo viveria. Então, nós precisamos estar no caminho para que essas águas nos alcancem. Se a gente derramar essa água, aqui ela vai ficar parada. Ela não tem caída, não é? Mas o rio de Deus não é um rio parado. É um rio que flui. Essas águas fluíam do interior do trono de Deus. Não é qualquer água, é uma água limpa. Porque, olha, em Hebreus 10 diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Essa água limpa é a palavra de Deus, é essa água que nos lava, é essa água que nos purifica. Aqui nós vemos, né, que esse rio de Deus, ele traz vida para nós. Vamos mais além, que diz aqui no versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para comer, e não que dá fruto para comer,
não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Você vê que essa árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas, que está plantada junto ao rio de Deus, é uma árvore que tudo que tem nela serve para o alimento. Ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não caem e as folhas servem de remédio. Nós precisamos ser essas árvores, que as pessoas olham para nós e vê fruto, que aquilo que cair de nós, seja o que for, que caia de nós, sirva de bênção para as pessoas. Né? O problema é que a gente, hoje em dia, a gente parece que quer tudo muito fácil. Né? A gente não quer ter trabalho, a gente não quer fazer as coisas como nós devemos fazer, nós queremos facilitar muitas coisas. A palavra de Deus aqui, ela diz, né, que a folha não faltará o seu fruto, nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Não são qualquer água, sai do santuário de Deus, e o seu fruto servirá de alimento, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse alimento para servir as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo doente, e nós temos, depois que passar essa pandemia, vai haver muita gente doente, mais do que já tem. Pessoas que vão precisar de Deus, pessoas que vão precisar da palavra, pessoas que vão precisar de alimento, e nós precisamos ter não só o alimento espiritual para essas pessoas, mas também o alimento para a comida, sustentar essas pessoas. É para isso que Deus tem nos alimentado, é para isso que Deus tem nos sustentado. Nós precisamos ser igreja todo o tempo. Não é só um templo cheio de gente vazia, não faz diferença na vida de ninguém. Por isso nós somos igreja, por isso que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber da fonte, nós precisamos buscar Deus em todo o tempo, nós precisamos beber dessas águas, porque se Jesus ele disse que rios de água viva fluiriam do nosso interior, nós precisamos estar bebendo nessa fonte de água limpa. Porque senão nós não vamos ter o que oferecer para as pessoas. E essa água de Deus, que flui do santuário de Deus, ela gera cura nas pessoas. Então, a Bíblia diz que onde essas águas chegarem, as pessoas serão saradas. Então, essas águas, ela saneia, ela repousa, ela remedeia e ela cura. Nós precisamos crer nisso. A palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos chegar diante do Senhor, nos aproximarmos deles com um coração sincero, em plena certeza de fé. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se nós não tivermos essa certeza de quem é Deus na nossa vida e o que Deus pode fazer, se eu tivesse recuado na fé, eu não estaria aqui hoje. Mas eu tinha certeza, se Deus disse que essa palavra era para esse tempo, é porque tem pessoas que precisam de cura, pessoas que estão precisando de cura no seu emocional, pessoas que estão precisando de cura no seu físico. Faz 22 anos, desde que eu me converti, que eu nunca tomei um remédio na minha vida. Nunca tomei um remédio. E se eu for para um médico e eles perguntam, ou quando vão fazer alguma coisa, se eu falo que eu não tomo remédio, que eu não faço tratamento, porque a primeira pergunta que eles perguntam para o idoso, se faz tratamento, eu falei, não, eu sou sarada. Né? Eu não tomo remédio nenhum, eu só tomo água. E você sabe qual foi o jejum que Deus me deu? Por 90 dias, que eu só tomasse água. Não era para tomar refrigerante, não era para tomar suco, que eu sou apaixonada por suco. Né? Não tomar nada. Para você pode falar, mas é um jejum bobo. Mas é o jejum, aquilo que Deus me ordena a jejuar, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho,
não é aquilo que eu desejo, mas aquilo que Deus acha. O Senhor já me mandou jogar bala, porque eu era dependente de bala. Eu era dependente de chocolate, hoje eu sou livre de tudo, graças a Deus. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu não tomo nada. E cada dia eu estou ficando mais natureba. Né? Porque é bom, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Né? E eu fiquei esses dias me coçando, a minha netinha, aí ela falava assim, vovó, eu vou coçar você, e vou orar por você, vou coçar você com essa escova, e vou orar a Jesus para você ser curada. Aí ela passava a escova assim nas minhas pernas e falava assim, seja curada em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus, vovó, eu quero ver você feliz, sem coceira. Porque ela tem aprendido que a oração funciona, ela tem aprendido que Jesus é o médico que cura, nós temos ensinado isso a ela, que Jesus é o médico, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta. E todas as noites, ela ora por alguém, tem dia que é 11 horas da noite, ela está falando para a mãe dela, vamos orar por fulano, vamos orar por Bertrano, e vai orando por todo mundo. Ela orou muito pelo Carlos da Sônia, ela não conhecia o Carlos, mas por nós orarmos. E ela veio perguntando quem é Carlos, e a gente falou quem era o Carlos, ela começou a orar pelo Carlos. Toda noite ela falava assim, mamãe, vamos orar pelo Carlos. Quando o Carlos saiu do hospital, ela falou assim, eu quero ver o Carlos. Né? Eu estou feliz que ele saiu do hospital. É uma criança, gente, é aquilo que nós ensinamos a ela, quem é Jesus. Nós precisamos ensinar as crianças quem é Jesus e levar as crianças a amarem ao Senhor em primeiro lugar. E isso nós temos ensinado, eu tenho ensinado isso para minha neta o tempo inteiro. Né? E ela falou assim, vovó, eu quero ver você feliz sem coceira. Né? O feliz para ela é a gente estar rindo, não é reclamando, ai meu Deus, que coceira, Jesus. Eu estava assim, meu Deus, eu não suporto mais. Então, assim, parecia que eu estava sendo comida de formiga. Tanto é que a Solange olhou para mim as coceiras e falou assim, nossa, está parecendo picada de formiga. Está mesmo, eu estou toda picotada aqui. Né? Mas Deus tinha propósito para isso, que era para eu chegar aqui e falar para você do milagre que Deus pode fazer na sua vida. Seja lá em que área for da sua vida, as águas de Deus, quando ela passa por nós, jamais nós ficaremos da mesma forma. Nós vamos ser curados, nós vamos ser restaurados. Essas águas de Deus repousam sobre nós. E nós precisamos desejar de todo o nosso coração ser essa árvore que dá fruto no seu tempo. Que quando Jesus olhar para nós como árvore, Ele não encontre só folha, mas Ele encontre fruto. Que Ele nos abençoe todos os dias, que Ele sempre encontre fruto em nós. E as pessoas que olharem para nós, elas possam ver os frutos que o Senhor tem produzido em nós. Mas para isso, nós precisamos ser essas árvores que se alimentam desse rio de Deus. Esse rio que passa. E quando nós olhamos, continuamos olhando, a palavra de Deus, ela diz em Apocalipse 22:1, então me mostrou o rio de água, a água da vida, brilhante como um cristal. Então, a palavra de Deus, ela é a água que nos lava, ela é a água que nos purifica. Jesus, Ele é o remédio. Então, assim, desde a minha conversão, quando eu me converti, eu fui para Jesus depressiva, eu fui com síndrome do pânico, eu fui com um monte de coisa. E eu sou tão grata ao pastor Samuel, que orou por mim na época, ele nem era pastor, ele orou por mim. Eu saí da igreja, né? Ao ver das pessoas, eu estava com os mesmos problemas, eu saí com os mesmos problemas. Mas dentro de mim, eu saí com a convicção que eu estava curada, porque eu fiquei com trauma de surdez, né? Quando meu marido faleceu, e eu fiquei surda. Mais de 30 dias eu fiquei sem ouvir, eu fiquei em pânico, eu não podia ouvir barulho de carro, eu não podia ouvir barulho de ambulância, me dava um desespero, eu saía para me esconder, eu não gostava de ouvir barulho de telefone, que eu achava que era má notícia, era uma perseguição. Então, assim, nós não podemos falar para alguém que está passando por um problema e dizer, se você não passou, e dizer, eu sei o problema que você está passando. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos, nós imaginamos. Nós imaginamos. Uma pessoa com síndrome do pânico, você não tem ideia o que é. O desespero.
que nós temos medo de dormir, nós temos medo de conversar, nós temos medo de pessoas, nós temos mania de perseguição, é um pavor intenso de viver. Então, eu falo para você, eu sei o que é ser uma pessoa depressiva, eu sei o que é ter síndrome do pânico, eu sei que é uma pessoa ficar surda, eu sei o que é ser humilhada, eu já aprendi, eu sei o que é ser desprezada, mas eu sei quem pode curar tudo isso. Jesus. Ele, para mim, é a minha maior riqueza. Não tem riqueza no mundo maior, não tem amor maior na minha vida do que Jesus. Falo para você com toda a convicção, e é isso que eu tenho plantado no coração da minha neta e planto no coração das minhas filhas. Jesus, nunca deixe Jesus por nada na sua vida. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão de Deus. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte, é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades emocionais, financeiras, de paz, de amor. Ele é tudo. Então, nós precisamos nos lavar nessas águas limpas. Nós precisamos ser essas árvores, né? Viver nessas ribanceiras de rio, onde nasce toda sorte de árvore. Se nós formos essas árvores plantadas junto ao rio de Deus, nós vamos ter fruto para alimentar um povo. Um povo que Deus está trazendo, um povo que Deus vai nos dar a partir de agora. Por isso, Deus quer curar a sua igreja, Deus quer curar o seu povo, Deus quer te alimentar da palavra, Deus quer lavar você com a água limpa, essa água que flui do trono, essa água que flui do santuário de Deus. Então, eu tenho experimentado isso, e eu sei para você o que é bom. Eu digo que a gente não pode convidar uma pessoa para ir na nossa casa e fazer para ela uma comida que você nunca experimentou. Você precisa gostar daquilo que você vai oferecer para o seu convidado e saber que ele vai gostar. Né? Quando nós oferecemos algo para uma pessoa que nós não experimentamos, que nós não comemos, nós podemos passar vergonha. Né? Então, é melhor você experimentar, saber aquilo que é bom, para você poder oferecer aos outros. E nós, quando nós comemos, bebemos dessa fonte, nós vamos falar, isso é bom. Você pode comer, né? Você pode permanecer, que isso é bom, porque eu tenho experimentado e sei que é bom. Então, eu falo para você que Jesus, ele sempre foi e sempre será o meu maior investimento. Então, por Jesus, eu faço qualquer coisa. Amém? Então, eu gostaria, nesta noite, que você fosse ministrado por esta canção. Uma canção que ontem, para eu conseguir dormir, Deus mandou eu ouvir, até que a minha pele acalmasse e eu conseguisse dormir. Então, eu fui ouvindo, e o Senhor foi me curando, né? O Senhor foi me trazendo paz, porque eu estava entrando em desespero, porque eu já estava desde domingo sem dormir, nem de dia e nem de noite. Eu ficava a noite inteira acordada, me coçando, né? E não havia nada que passasse essa coceira. Mas aí o Senhor me trouxe essa canção e falava assim, descansa, né? As águas de Deus repousaram sobre mim e eu consegui dormir. Amém? Que o Senhor, que as águas de Deus entrem no teu lar agora. Que você possa abrir a sua vida, que você chegue agora diante de Deus com um coração. Quantos querem ver o rio fluir na tua vida? Levante as suas mãos. Que esse rio de Deus, quantos têm crido nas promessas de Deus? Ele entre na sua casa agora. Quantos têm crido na palavra de Que Ele entre Deus? na sua vida limpando, curando as enfermidades, curando as suas emoções. Ó Senhor, libera a tua cura agora, ó Pai. Aonde quer que chegue as tuas águas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas. Ó Senhor, libera agora, Pai.
Em nome de Jesus, libera cura. Que o Senhor te abençoe. O rio de Deus está nesse lugar, Inundando as vidas, curando as feridas, trazendo para o altar. o rio de Deus está Nesse lugar, inundando as vidas, curando as feridas, trazendo para o altar. Vai, Senhor, vai trazendo aquelas vidas que se afastaram de Ti. Vai trazendo aquelas vidas, ó Pai, que estão feridas, que estão com seus sentimentos feridos. Vai trazendo essas vidas que precisam de uma cura no seu físico. Que essas águas, ó Deus, passem sobre elas. Que essas águas entrem nos lares, onde quer, ó Deus, que haja uma família ouvindo essa palavra. Ó Deus, que essas águas curem. Flua. Que as tuas águas fluam, ó Deus, desse altar. Para levar a cura àquele que necessita, em nome de Jesus. Que restaura as vidas e traz para a presença do Pai. É o rio de Deus, rio que cura as feridas, que restaura as vidas e traz para a presença do Pai. É o rio de Deus. Aleluia! O rio de Deus está nesse lugar, inundando as vidas, curando as feridas, trazendo para o altar. O rio de Deus está nesse lugar, inundando as vidas, curando. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que a cura do Senhor seja liberada sobre a sua vida. Seja lá em que área for. Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, Deus é curador. Ele é o médico dos médicos. Nós não podemos, desprezar aquilo que Deus tem nos ensinado. Não podemos deixar para depois. Deus tem pressa para curar esse povo. Deus tem pressa para curar essa nação. E nós temos orado muito pelo Brasil para que o Senhor libere cura sobre essa nação. O povo precisa de Deus. O Brasil está precisando de Deus. O Brasil não precisa de emprego. O Brasil não precisa de comida. O Brasil precisa de Deus. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, nós temos tudo. Então, as demais coisas que nós temos precisado, então nós precisamos nos abastecer, nos alimentar de Deus, beber dessa fonte, para que nós tenhamos o que alimentar esse povo que Deus está trazendo para nós, amém? E Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada, amém?